Você já parou para pensar o que acontece com braços, pernas ou outros membros do corpo quando eles são amputados em um hospital? Pode parecer uma pergunta estranha, até mesmo meio macabra, mas a verdade é que esse é um processo cheio de regras, protocolos e até significados culturais. Quando um membro é amputado por necessidade médica, como em casos de infecção grave, acidentes ou doenças como diabetes, a prioridade é sempre salvar a vida do paciente. Mas depois que essa parte do corpo é removida, ela não é simplesmente descartada como lixo comum. Existe todo um procedimento por trás do destino de um membro amputado, e ele pode variar dependendo de vários fatores, como o tipo de hospital, a legislação do país e até mesmo as crenças do próprio paciente ou de sua família. Primeiramente, é importante entender que o corpo humano, mesmo após a remoção de um membro, ainda é considerado material biológico sensível. Ou seja, não pode ser descartado de qualquer maneira. Nos hospitais, o destino dos membros amputados geralmente segue um protocolo que está dentro daquilo que é chamado de resíduos de serviços de saúde. Esses resíduos são classificados em grupos, e os membros amputados entram no grupo A, que corresponde aos resíduos com possível presença de agentes biológicos. Esses materiais precisam ser tratados de forma específica para evitar contaminações, doenças ou riscos ambientais. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o membro não vai para uma lata de lixo comum. Ele passa por um processo seguro e controlado. Na maioria dos casos, os membros amputados são incinerados. Isso mesmo. Depois de serem armazenados em embalagens próprias, com identificação, esses materiais são enviados para empresas licenciadas que fazem a incineração. Esse processo é feito em fornos especiais, que alcançam temperaturas altíssimas, capazes de destruir completamente qualquer resquício biológico e reduzir os tecidos a cinzas. Isso garante que não haja risco de proliferação de doenças e também evita impactos ambientais. A incineração é o método mais comum e seguro utilizado nos hospitais para dar fim aos membros amputados, principalmente quando o paciente não manifesta desejo específico sobre o destino da parte removida. Mas há exceções. Em alguns casos, o paciente ou a família pode solicitar que o membro amputado seja devolvido. Sim, é possível pedir isso, e há motivos culturais, religiosos ou pessoais por trás dessa escolha. Em algumas religiões, por exemplo, acredita-se que o corpo deve ser enterrado inteiro, mesmo que em partes separadas, para que no futuro ele possa ser reconstituído espiritualmente. Por isso, existem pessoas que fazem o enterro do membro amputado, como se fosse um funeral, em um cemitério comum. Nesses casos, é necessário seguir uma série de exigências legais e sanitárias. O hospital só pode liberar o membro amputado mediante autorização expressa, documentação e, geralmente, com um acompanhamento funerário. Afinal, ainda é um pedaço do corpo humano, e o tratamento deve ser digno. Curiosamente, essa prática de enterrar membros amputados é mais comum do que se imagina em algumas regiões do mundo. No Brasil, por exemplo, já houve casos noticiados de pessoas que fizeram cerimônias para enterrar pernas, braços ou até mesmo dedos perdidos em acidentes. É uma forma de lidar com o trauma da amputação e também de respeitar certas tradições. Mas não pense que qualquer um pode simplesmente levar um braço para casa após a cirurgia. Tudo depende das regras do hospital, da vigilância sanitária e da legislação local. Em muitos lugares, inclusive, esse tipo de pedido é negado justamente por conta dos riscos biológicos envolvidos. Outro ponto importante é o aspecto emocional da amputação. Quando alguém perde um membro, além da dor física e do processo de recuperação, há também uma carga emocional muito forte envolvida. Muitas pessoas têm dificuldades para lidar com essa nova realidade, e saber o que aconteceu com a parte amputada pode ser um fator relevante no processo de aceitação. Por isso, alguns hospitais contam com apoio psicológico e equipes de saúde mental para acompanhar o paciente nesse momento delicado. Em alguns casos, saber que o membro foi tratado com respeito e que teve um destino digno pode trazer um certo alívio para o paciente e seus familiares. É uma forma de dar um fim simbólico àquele pedaço do corpo que um dia fez parte de quem a pessoa era. Além da incineração e do sepultamento, há ainda uma outra possibilidade: o uso de partes amputadas para fins científicos ou de pesquisa.
Isso pode acontecer quando o paciente autoriza a doação do membro para estudos médicos. Esses tecidos podem ser usados para treinar estudantes de medicina, testar novas técnicas cirúrgicas ou estudar doenças. Claro, isso só acontece com consentimento prévio e segue uma série de protocolos éticos e legais. Não é comum, mas é uma alternativa que contribui para o avanço da medicina e pode, de certa forma, transformar uma perda em uma contribuição valiosa para a ciência. No entanto, esse caminho é o menos frequente justamente porque depende de autorização formal e de instituições especializadas para receber esse tipo de material. É importante também lembrar que tudo isso que estamos falando não se aplica apenas a membros inteiros como braços e pernas. Em hospitais, procedimentos como mastectomias, remoção da mama, extração de tumores grandes, retirada de partes do intestino ou até mesmo de órgãos como o baço e rim seguem lógicas parecidas. Tudo que é removido do corpo humano é tratado como material biológico sensível e, portanto, precisa ter um destino seguro, ético e regulado por normas de saúde. A diferença é que, no caso de órgãos internos, dificilmente há algum apelo emocional ou religioso por parte dos pacientes, então a incineração acaba sendo praticamente o único caminho. Outro fator que influencia no destino de um membro amputado é a causa da amputação. Se, por exemplo, a parte removida foi afetada por um câncer agressivo ou por uma infecção bacteriana grave, ela não pode ser reaproveitada nem mesmo para pesquisa. Nesse caso, o risco de contaminação é alto, e a incineração se torna não apenas uma escolha, mas uma necessidade. O mesmo acontece com membros que sofreram traumas severos em acidentes e estão em estado de necrose. Por isso, cada caso é avaliado individualmente pela equipe médica e pelos responsáveis pelo setor de resíduos hospitalares, garantindo que tudo seja feito da maneira mais segura possível. Do ponto de vista legal, os membros amputados pertencem, tecnicamente, ao paciente. Ou seja, a pessoa tem direito de decidir, em muitos casos, o que será feito com aquela parte do corpo. No entanto, esse direito está sujeito às leis de saúde pública e normas sanitárias. No Brasil, por exemplo, a legislação que trata de resíduos de serviços de saúde é bastante rigorosa e prevê punições para descarte incorreto. Isso significa que, mesmo que o paciente queira levar o membro para casa, o hospital pode se recusar a entregar caso não haja condições seguras de transporte, armazenamento e descarte. A saúde pública sempre estará em primeiro lugar. E talvez o mais curioso disso tudo é perceber como o destino de um membro amputado carrega não só uma carga biológica, mas também simbólica. Aquela parte do corpo representava algo na vida da pessoa, movimento, autonomia, memória, e o seu desaparecimento físico traz consequências profundas. O que acontece com ela depois da cirurgia, portanto, não é apenas uma questão médica, mas também uma questão humana. É por isso que tantos protocolos, regras e até rituais foram criados ao longo do tempo para lidar com algo que, no fundo, é muito mais do que uma simples remoção. É a tentativa de dar um fim respeitoso, digno e seguro a algo que, mesmo sem vida, ainda tem muito significado. Seja pela incineração, pelo sepultamento simbólico ou até pela doação científica, cada membro amputado segue um caminho que envolve ciência, cuidado e, muitas vezes, emoção. E agora que você sabe tudo isso, fica claro que aquela pergunta que parecia estranha no início, para onde vão os membros amputados? Na verdade esconde uma resposta muito mais profunda e cheia de nuances. Afinal, mesmo depois de separados do corpo, esses membros continuam fazendo parte de uma história. Uma história que envolve saúde, ciência, respeito e, principalmente, humanidade.